Vamos começar com o exemplo mais simples. Eu tenho aqui dois triângulos semelhantes. Já de cara dá para perceber que são semelhantes ao olhar aqui, que tem ângulo reto, aqui tem um ângulo e aqui tem um com dois risquinhos. Então ele já está na mesma posição e automaticamente, só de olhar, já consigo perceber que são triângulos semelhantes. A questão aqui é que eu preciso descobrir a altura do H aqui, desse triângulo. H é o símbolo utilizado para altura, ok? De figuras geométricas. Então, o H é a altura desse meu triângulo. Este daqui eu sei que é 18, esse eu não sei. Aqui, em proporção de triângulos semelhantes, nós também vamos utilizar a regra de 3. Eu sei que H, a altura desse triângulo, é proporcional a 18. Então, eu posso colocar aqui H proporcional a 18. Posso colocar embaixo também, nada impede, tá? O que não pode é colocar nesta outra posição. Então, se você quiser colocar o 18 aqui, tudo bem, sem problema algum. Eu costumo colocar o 18 na frente porque ele está na frente. Então, é só por uma questão de pessoal mesmo, de preferência. Então, o meu 30 é proporcional ao 20. Então, eu vim da minha esquerda para a direita, sempre pegando desse triângulo primeiro, para depois pegar a medida do segundo triângulo, ok? Ou invertido. Só que tem que vir as duas medidas daqui primeiro, para depois passar para o primeiro triângulo, se você for fazer o contrário. Então, a gente vem aqui, multiplica cruzado. Então, 20 vezes H vai dar 20H igual 18 vezes 30, 540. H igual, mantenho o 540, passo o 20 que estava aqui na frente, aqui embaixo, dividindo. E aí, a gente faz a famosa continha de dividir. O de cima divide pelo de baixo. Já posso cancelar o zero, porque eu tenho um em cima e um embaixo. Faço a conta 54 dividido por 2, que vai dar 27. Então, a minha altura aqui seria 27 metros. Então, já sei que aqui o meu H mede 27 metros. Certo? Agora, nesse segundo exemplo, nós temos algo parecido com aquilo que eu mostrei para vocês no início. Dois triângulos que estão em posições distintas, mas eu vou ter que fazer uma inversão aí mental para descobrir quais lados são proporcionais. Então, vamos lá. Nesse exercício, eu tenho que descobrir dois valores, o de x e o de y. Eu começo com a proporção que eu consigo ter aqui. Se vocês repararem, entre os ângulos preto e vermelho, eu tenho o 10, e do outro triângulo, entre o preto e o vermelho, eu tenho o 5. Então, posso começar a minha resolução daqui. Então, o meu 10 é proporcional ao 5. Vamos começar achando o x. O x está entre o preto e o rosa. Então, entre o preto e o rosa, nesse primeiro triângulo, eu tenho 8. Então, o meu 8 é proporcional ao x. Começo resolvendo esse primeiro. 10x igual 5 vezes 8 dá 40. X é igual a 40 dividido por 10. Posso cortar o zero. 4 dividido por 1 dá 4. Então, já encontrei o valor do meu x. Meu x aqui vale 4. Se eu quiser, posso inclusive usá-lo para resolver o próximo exercício, que é o valor do y. Eu posso continuar aqui, ó, pegando o 8 com o 4, agora que eu já descobri. Então, 8 é proporcional ao 4, assim como o meu y, que é o que eu quero descobrir, né? Que está entre o vermelho e o rosa. Entre o vermelho e o rosa é esse aqui, o 14. Então, o meu 14
é que é proporcional ao y. Então, a gente não vai ter como olhar e já querer pegar aqui de cara, tá? Ai, porque esse aqui tá do lado esquerdo, eu vou pegar o 14 com o 5. Vocês vão errar, porque aqui, ó, é vermelho com rosa, aqui é vermelho com preto. A posição dos triângulos é diferente. Então, multiplicando aqui, vai dar 8y é igual a 14 vezes 4, 56. Y é igual a 56, puxa o 8 para baixo, divide, tabuada do 8, 8 vezes 7 é igual a 56. Então, os valores aqui, 7 para o Y e 4 para o X. Vamos então ao nosso último exemplo. Aqui, vocês vão ter dois triângulos semelhantes. Alguns vão pensar, mas como assim triângulo? Esse daqui, tudo bem, é um triângulo. Eu consigo enxergar aqui um triângulo. Mas cadê o segundo? Esse daqui não pode ser triângulo, porque ele tem 4 lados. Aí é que a gente vai ter que começar a pensar que pode acontecer uma situação dessa. Eu ter um triângulo e ter um outro triângulo que se sobrepõe a ele. No caso aqui, outro, ó. Um em cima do outro, que é a situação que está acontecendo aqui. Então, se eu tirar esse triângulo de cima, eu vou ficar com um triângulo maior que estava ali embaixo. Então, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é tentar separar esses dois triângulos. Vou remover esse primeiro triângulo pequeno e vou desenhá-lo separadamente, para facilitar aqui pra gente a visualização. Desenhado esse triângulo, eu vou pegar aqui as 3 medidas, eu coloquei até números decimais aqui para dar uma complicadinha para vocês na hora de fazer as contas, para a gente não ficar viciado em números inteiros apenas. Olha o que eu fiz agora. Apaguei essa linha que havia aqui no meio, que dividia, para poder ficar o meu triângulo do tamanho grande, ok? Só que aí o que acontece? Eu fiquei com 2 medidas. Primeiro eu vou ter que somar esses lados que tem 2 medidas para poder transformar numa medida apenas. Eu não tenho como somar uma letra com um número, então esse daqui vai ficar desse jeito mesmo, ó. Y mais 2,8. Aqui embaixo é tranquilo para eu somar. 4 com mais 6 dá 10, sobe 1 vai dar 6. Se vocês somarem aqui, vocês vão ver que 3,6 mais 2,4 vai dar 6, certo? Não há necessidade de colocar o vírgula zero nesse caso. Agora eu já tenho os meus dois triângulos, ambos na mesma posição, e separados para que eu possa tentar resolver aqui, fazer o meu cálculo. Então, vamos lá. Eu tenho aqui o meu x proporcional ao 2,2. Então, na montagem vai ficar x proporcional a 2,2. Tenho também o meu 6 que eu posso utilizar com o 3,6. Então, eu tenho um 6 que é proporcional ao 3,6. 3,6x igual pego esse 3,6, passo embaixo do 13,2. Ah, eu tenho dificuldade para fazer continha dividir com vírgula. Pois essa é bem simples, vou fazer aqui para vocês. 13,2 dividido por 3,6. Aqui eu tenho uma casa decimal e nesse aqui também. Então, eu posso eliminar a vírgula. Agora, é só tentar descobrir quantas vezes o 36 vai caber dentro do 132. Só mostrando aqui para vocês que nesse caso não dá uma conta exata.
deu uma dízima periódica, que é quando o número repete infinitamente. O que que a gente faz? Paro aqui, não sei mais o que eu faço? Deixa em fração. A gente faz o seguinte, deixa para lá a divisão, vamos apenas simplificar. A gente deixa a fração dessa forma aqui, ó. 132 dividido por 36, como os dois são par, dá para dividir por 2, para deixar a fração um pouco menor. Dá para dividir mais uma vez por 2. Opa, ainda dá para dividir mais uma vez, dessa vez por 3. Que vai dar 11 terços. Pronto. Cheguei aqui no que eu chamo de fração irredutível. Lembrando que quando vocês vão simplificar numa fração, precisa dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, tá? Não importa o número que vocês vão conseguir dividir, contanto que seja o mesmo. E você pode dividir quantas vezes for necessário. Se você tivesse dividido aqui por um valor maior, você teria chegado nesse resultado mais rápido. Então, 11 terços é o valor do meu x. Então, aqui é uma fração. O cálculo do meu y vai ser um pouquinho mais complexo pelo fato de que aqui eu não consigo juntar os valores. Então, a gente vai fazer aqui a proporção. Este lado, que vai dar y mais 2,8, é proporcional a este lado aqui, ó, y. Então, na montagem vai ficar dessa forma. Passo aqui o risco da fração e vou utilizar esses dois aqui de baixo, tá? Porque eu não quero colocar a fração no meu cálculo, tá? Porque já tá complexo demais dois y aqui na minha conta. Então, vou pegar esses dois aqui de baixo, 6 proporcional 3,6, para facilitar para mim. Vamos lá. Quando eu começar a multiplicar, eu posso começar tanto aqui, porque aqui tem y, quanto para cá. Eu costumo começar onde o resultado do y for maior. Então, aqui eu vou ter 3,6y. Aqui eu vou ter 6y. Então, eu vou começar deste lado aqui para facilitar para mim. Então, 6 vezes y, 6y. Do outro lado, a montagem fica assim. Você coloca na frente aqui o 3,6, sinalzinho de vezes, copia o y mais 2,8. E faz aqui a operação distributiva, que é o número de fora irá multiplicar pelos dois números de dentro. 6y é igual, aqui é só grudar um no outro, e agora aqui que vai me dar um pouquinho mais de trabalho, que eu tenho que fazer a conta, 3,6 vezes 2,8. Vou fazer aqui rapidinho. Não coloco vírgula, tá? Esqueço um pouco que a vírgula existe. Retorno aqui a vírgula, e aí eu conto uma casa em cima e uma embaixo. Uma mais uma são 2 casas. Aí eu venho aqui, conto 2, coloco a minha vírgula, 10,08. Eu preciso trazer este meu valor, que também tem y, para frente. Então, consequentemente, ele vai vir com o sinal de negativo. Então, vai ficar 6y menos 3,6y. E do outro lado, manterei apenas o 10,8. Resultado aqui vai dar 2,4. 2,4y, que é igual a 10,8. Passo o meu 2,4 embaixo do 10,8. Eu tenho uma casa aqui e uma aqui. Posso simplesmente ignorar a vírgula. Então, ficou 108 dividido por 24. Quantas vezes eu consigo colocar o 24 dentro do 108? É o que iremos descobrir agora. Vou tentar 4 vezes. 4 vezes 4, 16, sobe 1, 8, 9, 96. Faço uma conta de menos.
empresto o corto da frente, sobrou 12. Acrescento a vírgula e um zero aqui. 120 dividido por 24 vai dar 5. 4 vezes 5, 20, sobe 2. 2 vezes 5, 10, 11, 12. E encerrei a minha conta, o valor deu exato. Resultado final, y vale 4,5. Então, encerrei aí os meus cálculos, descobrindo aí quanto vale o meu x e quanto vale o meu y.